Eu pedi para o ChatGPT criar uma função em JavaScript que recebe uma temperatura em Celsius e exibe essa temperatura em Fahrenheit. Vamos ver se ele consegue e vamos aproveitar isso como uma forma de entender alguns recursos de lógica de programação de JavaScript estudando junto com o ChatGPT. Meu nome é Rodrigo Losina, eu tenho graduação e mestrado em Ciência da Computação e dirijo o Eu Curso, uma escola que busca ensinar programação colocando o aluno a programar. E é o que nós fazemos nesse vídeo. Na verdade, nós estamos colocando o ChatGPT a programar e estamos colocando vocês a estudarem o código gerado e entender o que ele faz. Está aqui o código do ChatGPT. ChatGPT, eu pedi, ele gerou isso aqui. Eu simplesmente clico em copiar e vocês podem pedir N outros códigos, podem inclusive brincar, bom, ChatGPT faça isso, faça aquilo. Se forem códigos simples, ele vai conseguir fazer. Se forem códigos mais sofisticados, pode ser que ele tenha algum erro e tal, mas ainda assim é uma ótima forma de estudarmos. Eu venho aqui e vocês podem fazer isso, abrir o ChatGPT, fazer essa pergunta, entrar e fazer no próprio navegador a mesma coisa que eu. Eu digito about, blank, vem uma página em branco, botão direito, inspecionar. E aqui eu clico em console. Vou fechar essa janelinha de cima. E nesse console, lembra que eu dei o copiar no código que o ChatGPT gerou? Aqui eu venho e clico Ctrl V. Está aqui o código. Vamos primeiro testar. Eu dou Enter e ele está funcionando. Digite a temperatura em Celsius. 50 graus. Ok. 50 graus Celsius é igual a 122 graus Fahrenheit. Então, ele criou um código que faz isso. Agora, se você só usar esses códigos cegamente, isso não vai ajudar vocês a aprender programação, mas nós podemos estudar o código. Vocês podem usar o próprio ChatGPT, que vai explicar o que faz cada uma das funções que ele criou, mas nós também podemos nós mesmos estudar aqui. Primeiro, existe uma função que é o converter Celsius para Fahrenheit. Este é o nome da função. Então, esta é a sintaxe do JavaScript, function, o nome da função, e entre parênteses, um parâmetro, o argumento que ele recebe, que é a variável Celsius. Então, você manda para essa função Celsius e ele retorna, olha aqui, retorne o quê? Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32, que é a fórmula do Fahrenheit, do cálculo de transformar Celsius para Fahrenheit. Se eu chamar converter Celsius para Fahrenheit de 0 graus Celsius, ele retorna 32, que é o valor correspondente do Fahrenheit. Assim como se eu colocar 100, ele vai retornar 212. Então, esta é a função, e aí vocês podem, vocês mesmos, escrever uma função desse tipo, fazer uma função, por exemplo, de converter de quilômetros para milhas. Tem a função, o nome da função, o que ela recebe, que no caso é o valor em Celsius, e o que ela retorna. Celsius vezes 9 dividido por 5, mais 32. Bom, e aí nós temos o quê? Nós temos a função que pede para o usuário fornecer os Celsius, chama essa função para calcular o valor em Fahrenheit e exibe este resultado. É esta outra função aqui, função solicitar temperatura e converter, que não recebe nenhum parâmetro. E observem que no final ele chama a solicitar temperatura e converter, sem passar nenhum parâmetro. Então, converter Celsius para Fahrenheit, você manda o Celsius, valor, o número da temperatura em Celsius, e a que completa, a que vai chamar a outra, é só chamar ela. Se eu apenas escrever solicitar temperatura e converter, ele vai fazer aquilo. Boto aqui 10 graus, e ele diz 10 graus centígrados é igual a 50 Fahrenheit. E como é que esta segunda função faz? Ela usa este comando prompt. O que faz esse prompt? E aí, de novo, vocês podem perguntar para o ChatGPT, vocês podem testar, vocês podem vir aqui e dizer, bom, prompt testando. O que ela faz? Ela exibe uma mensagem testando. Ok. No caso, ele fez prompt, digite a temperatura em Celsius. Aí ele fez um parse float. Nós temos vídeos só sobre isso, podemos fazer novos vídeos só sobre essa conversão de tipos, mas ela
pega aquele retorno e transforma num número de ponto flutuante. Podemos até fazer um vídeo só sobre o que é esse tal de ponto flutuante. É um ponto que flutua. Exatamente isso. É um ponto que flutua. Não vem ao caso aqui. E let, temperatura Celsius. Temperatura em Celsius recebe, convertido para um número com vírgula, vamos chamar assim, o resultado que o cara digitou. 10,7. Temperatura em Celsius vai ser 10,7. E aí, ISNAM, temperatura Celsius. O que é esse ISNAM? If ISNAM is not a number. Se não for um número, alerte. Por favor, insira um número válido. Para que é esse ISNAM? If ISNAM? Porque se eu digitar Olá Mundo, ele vai dizer, por favor, insira um número válido. Ele fez um teste. Se o que eu retornei aqui, quando foi convertido para o número de ponto flutuante, deu erro ou não. Se retornar is not a number, ele dá isso. Como assim is not a number? Olha só. Let x igual a parse float de Olá Mundo. O que é? Só para deixar claro, parse float de 10.3, ele me retorna 10.3, retorna um número. Só que quando eu fiz de x e botei Olá Mundo, qual é o valor de x? Not a number. Porque transformar para um número de ponto flutuante um texto, Olá Mundo, ele retorna este errinho, digamos assim, este valor não é um número. Se não for um número, por favor, insira um número válido. Ah, é um número? Se é um número, ele chama a nossa velha função, converter Celsius para Fahrenheit, passando o número que eu escrevi para ele, convertido para o número de ponto flutuante. E no final, ele manda o alert. O que faz o alert? Ele exibe uma mensagem. Muito rápido, vocês têm todo o tempo do mundo para pegar um código como esse, pedir para o ChatGPT explicar cada uma dessas funções, vir aqui, escrever cada uma dessas funções, ver cada uma linha de código, ver o que acontece, e assim vocês estão estudando. Aqui, ele criou para nós um código que converte de Celsius para Fahrenheit e um código que pede para o usuário digitar alguma coisa, transforma para um número de ponto flutuante, testa se virou um número de ponto flutuante ou se veio um erro. Se veio realmente um número de ponto flutuante, chama a função que converte de Celsius para Fahrenheit e, por fim, exibe um alerta com ela. Com o ChatGPT e tempo e dedicação, vocês podem estudar, praticar e aprender programação. Mas vocês também podem fazer isso fazendo os meus cursos, que trabalhamos com essa lógica. Na prática, claro que muito mais devagar, talvez eu levasse dois vídeos, um vídeo ensinando o parse float, um vídeo ensinando o prompt, um vídeo ensinando o alert, um vídeo ensinando as chamadas de funções, os argumentos, passo a passo, mais tempo, mas para chegar nesse mesmo resultado, ensinar vocês a programar na prática. Muito obrigado e até a próxima.